Agora é oficial, pessoal. A Europa já começou a trancar tudo novamente. E se preparem, porque existe um certo grupo de capa preta aqui no Brasil doido para fazer a mesma coisa com vocês. Eu acredito que esse será o ponto definitivo de ruptura. Além disso, vamos conversar a respeito da inacreditável vitória da esquerda no Chile e começamos com a São Silvestre, né? Tradicional corrida de rua que acontece todo dia, 31 de dezembro, lá em São Paulo. Vejam aí o print, tá? Vou explicar brevemente aqui para vocês. O cara vai disputar a corrida, competidor, atleta. Ele vai ter que colocar a máscara na largada. Aí ele é autorizado a tirar essa máscara. Em determinados trechos do percurso, ele vai ter que colocar de novo a máscara. E na hora do sprint final, na hora da chegada, ele tem que colocar a máscara de novo. Além disso, ele tem que carregar consigo um kit com uma máscara reserva e apetrechos de higienização, tipo álcool gel. Olha só, galera, nunca foi sobre ciência, tá? Mas isso aí fica, bom, mais descarado do que já estava, é meio que impossível, né? Mas assim, é a satisfação para a sociedade, é a desculpa esfarrapada. Vamos fazer a corrida, mas para evitar de ser criticado, né, a gente usa essas medidas paliativas aí que não servem de nada. Ou será, né, que o Xing Ling lá, ele é seletivo. Nós vamos pegar as pessoas aqui na largada, né? Pegar a pessoa na largada, vamos pegar naquela curva ali, né, no meio do percurso, ela é mais perigosa. A gente aproveita ali que as pessoas diminuem a velocidade, a gente vai lá e pega essas pessoas. E na chegada, porque todo mundo se abraça, né, para comemorar. Aí vocês imaginam, o sujeito lá correndo, né, chegando no sprint final ali, um monte de queniano, daqueles acostumados a treinar com um leão correndo atrás, fungando no cangote do cara, ele tem que se lembrar, tirar do bolso uma máscara e colocar na cara. Só falta pedir que ele passe álcool gel, né? Álcool gel. Eu queria saber, será que se o atleta esquecer de colocar a máscara, ele vai ser desclassificado? Será? Ia ser muito engraçado, né? Vejam só a situação. Duas pessoas disputando ali o sprint final. Aí o que está na frente, um corpo na frente, tem que tirar a máscara do bolso e colocar no lugar. Nessa, o cara que está atrás não faz isso, ultrapassa o que está em primeiro e ganha. O que acontece? Seria interessante, né? Enfim, um show de hipocrisia dos organizadores, né? Lamentável, lamentável. Vamos lá, vamos conversar sobre o Chile agora, pessoal. É o seguinte, o Boric venceu por lá, né? O candidato de extrema esquerda, o Baby Lula. E aí vocês me perguntam, Ed, a esquerda é maioria no Chile? Nem de longe, pessoal. Nem de longe. Mas como ele venceu? São as urnas que são fraudadas? O sistema eleitoral do Chile é bem mais confiável que o nosso, tá? Sinceramente, pode ser, as pessoas podem dizer, né, que é ingenuidade da minha parte, mas eu acredito que não. Existe uma explicação muito mais simples para explicar esse fenômeno, tá? É o seguinte, galera, a esquerda, o pilar da esquerda é a juventude, né? Os idealistas. Aquele pessoal mais jovem, sem experiência de vida, que cai naquele papo sedutor da esquerda, do socialismo, igualdade, defesa das minorias, aquele papo, toda aquela ladainha que a gente sabe que é papo furado, que é balela, né? Mas os idealistas são apaixonados. Então, pode estar caindo uma chuva de ácido do lado de fora. Rios de lava, depois de uma erupção vulcânica. O jovem esquerdista, idealista, o esquerdista no geral, mas a maioria é jovem, vai votar do mesmo jeito. Eles não querem nem saber. Eles vão votar. Aí o que aconteceu por lá? Taxa de abstenção altíssima. Porque tem aquele pseudo-direita, né, que fala, não, esse cara aqui é da extrema-direita, é ultra-direita. Esse outro aqui é da extrema-esquerda. Então eu não vou votar em nenhum dos dois em protesto. Vou ficar em casa escrevendo textão no Facebook. Tá aí o resultado. Eles criam essas narrativas de extrema-direita, extrema-esquerda. E é fato, gente, você ser extrema-direita não tem problema nenhum. São espectros políticos. Eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes. O entendimento, a compreensão do que é extrema-direita é que difere. Você ser de extrema-direita e eu sou de extrema-direita não tem absolutamente nada de errado. Agora, o que eles fazem? Qual é a narrativa deles? Eles dizem que se você é de extrema-direita, você é racista, machista, homofóbico, né? Faz tudo de ruim que existe, você é. Só que isso aí não tem nada a ver com política, pessoal.
Isso aí não tem nada a ver com política. São questões até patológicas. Você ser de extrema direita não tem nada a ver com essas pautas. Essas pautas são estranhas à política. Elas foram absorvidas pela esquerda justamente com essa intenção de jogar a antítese no colo da oposição deles, no caso, a direita. Então, você que está aí assistindo, muito provavelmente é sim de extrema direita, assim como é o candidato do Chile que perdeu. Agora, ele não é a extrema direita que querem que ele seja, que é a extrema direita que é vendida pela mídia, assim como vocês não são e assim como eu não sou. Só que existe o prudente sofisticado que olha para aquilo ali e não consegue fazer essa diferenciação. Ele prefere ficar em casa, mantendo a honra dele intacta de não ter participado dessa eleição que revelou essa bipolaridade extrema no Chile. Enquanto isso, está lá o jovem, não quer nem saber o esquerdista, o idealista. Vai votar. Então, isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, eleição do Eduardo Paes. Gente, recorde de abstenção. A maior de todos os tempos do município do Rio de Janeiro. Está lá o Eduardo Paes, malandrinho carioca. Né? Esse final de semana teve até uma polêmica com o nosso querido Mário Frias. O Eduardo Paes lá num samba doidão, cheio de cerveja na cabeça, aquela aglomeração, ninguém de máscara nem nada. Ao mesmo tempo, a esposa do Mário Frias e os filhos dele foram impedidos de pernoitar no hotel porque eles não tinham o passaporte da hipocrisia. O Mário fez uma postagem no Twitter e aí o Eduardo Paes respondeu: não, aqui tá todo mundo com a picada, tá tudo certo. Se você já tomou a picada, você pode se divertir. Isso porque o pai do Eduardo Paes tomou as picadas e mesmo assim perdeu sua vida. Então, para não repetir o desastre do Rio de Janeiro, o desastre que acaba de acontecer no Chile, nós aqui temos a obrigação de fazer esse papel de conscientização com os nossos familiares e amigos que têm essa mentalidade. Ah, não vou me meter nisso não porque isso aí é extrema direita e o outro é extrema esquerda. Eu estou no meio, eu sou direita, mas eu sou aquela direita assim, cheirosinha e tal, não vou participar disso. Se fizer isso, todo mundo da esquerda vai votar e eles vão vencer. Tente explicar isso para essas pessoas, que extrema-direita não tem absolutamente nada a ver com essas questões de racismo, fascismo, machismo, homofobia, nada, nada. Isso são fatores estranhos à política que foram sequestrados pela esquerda e essas características, né, são a defesa dessas minorias foi sequestrada pela esquerda e essas características pertenceriam a uma extrema-direita. Isso é um erro, isso é um acerto estratégico deles, é um erro, né, falando, não existe isso é completamente errado, mas infelizmente muita gente cai nessa narrativa, fica em casa escrevendo textão e aí a esquerda vai lá e vence as eleições. A gente não pode permitir que isso aconteça, nós precisamos explicar isso para as pessoas. Se a pessoa for isenta, resolver ficar em casa, não votar, vai acontecer o que aconteceu aqui no Rio e vai acontecer o que acaba de acontecer no Chile. Tá? Por fim, vamos falar do fecha tudo. Galera, a Holanda resolveu confinar as pessoas, tá? Final de ano, não tem loja, não tem shopping, é só supermercado, farmácia e tudo mais, tá? Isso por conta de uma variante do Xing Ling com taxa de letalidade ínfima em uma população que tem uma taxa de vacinação de 85,8%. Qual o sentido de fechar tudo? Vai até meio de janeiro, mas pode ser prorrogado depois. Pode continuar. E aí eu pergunto a vocês, qual o sentido de você fazer isso? Nenhum. Não existe nenhum sentido nisso aí. Mas estão fazendo. A gente viu que recentemente, por exemplo, Itália, Espanha, Alemanha, implementaram aquela história do lockdown seletivo. Né? Nós que não tomamos a picada somos párias na sociedade. Lá é assim. Se você não tem o passaporte da hipocrisia, você praticamente está confinado em casa. Isso é errado, pessoal. Isso é errado. Isso é segregação. Né? E a Europa está voltando nesse caminho. E aí um aviso aqui para vocês para encerrar. Aquele grupo de capa preta, vocês não têm a menor dúvida disso, tá, pessoal? O ensaio do Barroso foi bem sucedido. Vocês viram lá a questão dos estrangeiros entrando no Brasil. Eles vão fazer a mesma coisa para todo mundo. Eles vão obrigar a população a ter o passaporte da hipocrisia. Testaram a temperatura com os estrangeiros, né, o Barroso percebeu que tem maioria na casa e ele vai fazer a mesma coisa
ou ele, ou Alexandre de Moraes, ou o plenário inteiro, né, por mais que o Cássio Nunes, sei lá, com certeza o André Mendonça votem contrários a isso aí, com certeza eles têm a maioria. E aí, na minha opinião, será a ruptura definitiva, porque se aquela casa obrigar a população, né, tomar mais uma vez, né, afanar a competência do executivo nessa questão aí, e obrigar a população a usar esse passaporte, e não houver uma reação, aí, gente, é melhor entregar, né, a faixa de presidente para os caras lá. Porque aí não tem mais como. Né? Você está criticando o presidente? Não, não estou criticando, sabe por quê? Porque eu sei que ele vai fazer. Porque eu sei que ele vai fazer. E isso eu não tenho a menor dúvida, de que ele não vai aceitar isso. E é por isso que eu digo que será o ponto definitivo de ruptura. Se eu não acreditasse que ele fosse fazer, eu não diria que haveria ruptura, né? Então, vamos esperar aí, pessoal. Vamos esperar aí. Os próximos meses prometem ser muito intensos. E talvez, finalmente, aquilo que a gente anseia tanto aconteça. Mais tarde a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê por aí.